Olá, meus amores, meus súditos. Hoje eu estou aqui no Pobrecast Eleições com o pré-candidato, né? Dr. Flávio Salatino. Olha, Flávio porque a chapa, você sabe, né, doutor? De vez em quando sopra um pouco, né? Mas antes de tudo, eu queria saber, como é que fala, Câmera Boy, a palavra aqui, né? Quem que é Flávio Salatino, né? E qual que é a sua trajetória profissional para os nossos súditos, nossos fãs, saber quem é o senhor, porque eu sei que o senhor é doutor da área da saúde, mas tem muita gente que não sabe, né? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma honra, viu, estar aqui. A gente que agradece. Bom, Flávio Salatino é um nato de Araçatuba, nascido aqui, tem 50 anos de idade. Olha, um menino, um jovem. Jovem. Médico, cardiologista. Olha, bacana. Tenho em atuação em cardiologia em Araçatuba 21 anos. Olha. Fiz residência, tudo isso, e 21 anos trabalhando. E hoje atuo no meu consultório. Já trabalhei no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba, já trabalhei no Programa de Saúde da Família de Araçatuba de Guararapes, já atuei nas UTIs de Araçatuba e Birigui. Então tenho uma experiência profissional nesses meus anos. Então, uma boa bagagem. Uma boa bagagem. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, senhor. O que te motivou a entrar para a política, né? Porque cada um justifica de uma forma, né, essa entrada para a política. Mas o que te encantou na política? Porque o senhor é da área da saúde. Mas o que deu aquele clean para o senhor querer entrar na política? Na época de faculdade, eu sempre tive esse olhar para ver o que no caso, a sociedade acadêmica precisava. Sim. Eu participei da atlética, tudo isso. Então, acho que isso vem um pouco já da minha natureza. E quando voltei para Araçatuba para trabalhar, observando as dificuldades das pessoas. É isso que mais me chamava a atenção, porque eu percebia que por mais que a gente tentava fazer, mesmo atendendo a rede pública, a gente percebia que passava anos, as dificuldades só aumentavam. Então eu percebia que só atuar como médico, que é importante, me sinto muito honrado com isso, né? Me dignifica muito. Mas eu precisava fazer algo além daquela minha atitude. Então eu percebia que a política é essa forma de transformação da saúde, para atuar nisso. Foi aí então que eu me candidatei a vereador. Em 2016 eu fui eleito vereador em Araçatuba. Na primeira eleição eu tive êxito e também percebi uma questão, que como vereador pouco eu pude fazer para a saúde. Porque o vereador, a função dele é mais legislar, fiscalizar, e os projetos que eu tentei viabilizar, eles se esbarravam um pouco nas questões que o próprio gestor, né, que o prefeito municipal, tem as formas de condução. Sim. Na verdade, não é uma crítica, né, que eu estou fazendo, é um ponto de vista diferente. Então, foi aí que eu comecei a engrenar na política, foi essa a ideia. Quando vereador, o que o senhor se orgulha de ter feito pela cidade, que foi importante, que teve uma relevância? Porque às vezes as pessoas têm... O brasileiro tem a memória curta, né? Sim. Às vezes você faz um projeto, se destaca em alguma coisa, mas a pessoa não sabe nem quem que é que fez, não lembra. E às vezes é beneficiado desse projeto e dessa coisa. Uma coisa muito interessante que eu sempre falo, que em 2019, então lembrando que era pré-pandemia. Isso, que período. Nós fizemos um projeto, foi aprovado e sancionado pelo prefeito, de obrigar os supermercados a colocar um dispenser de álcool 70 e papel toalha para limpar o carrinho do supermercado, o bastãozinho. Sim. Fui criticado. Oxi. As pessoas falam que você não tem o que fazer, E aí veio a pandemia, eu falei, pronto, a resposta foi dada. Porque essa que é a visão do político que tem a especialidade, ou que tem a visão naquilo que ele atua. Então, se antevendo isso. Além disso, eu fiz um projeto que eu gosto muito de meio ambiente. Sim. Que foi aprovado, sancionado, denominava pomar urbano, que permitia que nas áreas verdes do município, permite, né, na verdade, que se plante árvores frutíferas. Olha, eu não sabia, tá vendo? A Secretaria de Meio Ambiente fez uma lista das árvores recomendadas e hoje, nas áreas verdes do município, pode ser plantado. De vez em quando eu pego uma jaca, umas coisas aí na cidade, né? Jaca eu não sei se estava no meio dessa lista, mas eu pegava. Essa senhora sabe, né? Agora sim, eu me esforcei muito para viabilizar coisas na saúde mesmo, mas é como eu te falei, né? A gente tem a questão da própria secretária, do prefeito, que tinha formas de condução. Então a gente respeita, então não pude fazer muito. Mas isso me acendeu uma chama aqui dentro, viu? E qual que é a importância de ter um deputado estadual eleito pela nossa região? Que importância que tem para a região nossa aqui, para os nossos munícipes que fala, né? Gastei agora. Tá chique, hein, de palavreado. Tô chique. A ideia é assim, então essa chama que me acendeu é porque visto que como vereador pouco eu pude fazer,
Eu falei, peraí lá, então vamos galgar algo diferente. Tentei, eu concorri a prefeito na última eleição, Sim. né? Fui até bem votado, agradeço muito a experiência que pude adquirir, e agora surgiu essa oportunidade. E qual a função do deputado estadual? É trazer esse olhar para essas áreas que precisam, infraestrutura, saúde, meio ambiente, porque o deputado ele tem a ideia e através de projetos e indicações com as emendas parlamentares ele pode trazer esse dinheiro para cá. Sim. Só que tem pessoas que acham que o deputado vai trazer o dinheiro na mão, né? Não É assim. difícil, tem que ter uma emenda, acho que deve ter emendas, projetos do próprio Exatamente. prefeito municipal para que a gente possa fazer isso. E esse dinheiro vem via governador, né? Via São Paulo, Sim. e isso é investido naquelas áreas específicas que o deputado determinou. Então a gente fiscaliza a origem do dinheiro e onde ele é investido. Se realmente é investido, né? Porque se não for usado, ele tem... Porque você pode, né, de repente, determinar o prefeito, o gestor, vem e não investe naquilo. Você sabe que tem esse risco. Corre esse risco, né? Por isso que você tem que ter um deputado atuante, que ele está fiscalizando, além de mandar o dinheiro, ele está vendo onde está sendo aplicado. Porque se a gente tem um deputado que está lá em São Paulo, lá no Acre, lá no Amazonas, não vai ser o que está acontecendo aqui, né? Na nossa região. O que a gente percebe é que muitos dos nossos votos... Sim. Olhando para a última eleição, eles foram embora para pessoas que eu acho que nem sabem onde fica Araçatuba. É um lugarzinho no meio do nada, né? Igual aquela música da Sandy Leia. Principalmente o deputado federal, né? Pois é, e aí como é que você vai cobrar de alguém que mal conhece a realidade de Araçatuba e região? No mapa. Então essa é a finalidade de ter alguém não de Araçatuba especificamente, porque nós temos um olhar para a região. Sim. Mas por ser daqui e Araçatuba ser a sede regional, eu acho que nós temos todo o direito e dever de eleger um deputado. Eu também, né? É interessante, né, Câmera Boy? Deve, né? Deve, né? É um dever, né? Temos que conscientizar as pessoas a fazerem isso. Né? Exatamente. Como médico, o senhor deve ter uma visão mais apurada para os problemas da nossa região. O senhor pode citar um ou dois problemas que o senhor vê que é bem assim crítico, né, Câmera Boy? Que pode ser, de repente, um deputado estadual pode abraçar, pode, quer dizer, olhar. Sim. A bandeira nossa, da minha campanha, é a saúde. Não Sim. teria como ser diferente, porque é a minha experiência nisso. Claro. Então, vou falar bastante na área de saúde, que é o que eu domino. Uma das grandes questões chama-se farmácia de alto custo, que é onde as pessoas vão pegar medicamentos de custo elevado e que tem uma lista determinada. Sim. Burocracia, dificuldade, fila, às vezes até a pessoa desiste. Então, a gente quer tentar, através de projetos, que a gente consiga viabilizar. Descentralizar essa entrega de medicamento. Ela não precisa ser num lugar central, ela pode ser feita nas UBSs, né? Não precisa ir lá, enfrentar a fila, tá? Desburocratizar, porque hoje a pessoa tem que levar laudo, receita, exames, isso é muito burocrático. Eu enxergo que uma vez prescrito pelo médico, a responsabilidade é do médico, né? Ele prescreveu. Então isso é uma questão interessante de medicamento. AME clínico. A gente hoje tem percebido uma dificuldade entre a consulta, os exames e o retorno com esse paciente para ver o resultado do exame. Sim. Isso leva ano. Nossa, século. Século. Quando vê, já é outra geração da família. Exatamente. E a gente encontra essas dificuldades hoje onde? No consultório particular, que a pessoa vai lá para resolver o problema que não conseguiu resolver. Qual que é a ideia nossa? Humanizar o atendimento do AME. Fazer com que essa consulta, exame e retorno aconteça no prazo assim, viável para ele sair dali com o diagnóstico. E AME cirúrgico. Araçatuba tem que ter um AME cirúrgico. As nossas cirurgias são encaminhadas para fora. Essa é a proposta, né? Na verdade, existe o projeto aprovado, tem a pedra lá, mas o AME não foi viabilizado. Não sei se vocês lembram, quase nós perdemos o AME para Penápolis. Sim. Política. Então entendam o que a política significa. Se nós não tivermos alguém com olhar para a nossa cidade e região, nós perdemos muita coisa. Como já vemos perdendo. Já estamos perdendo, né? É só comparar com cidades, por exemplo, como Rio Preto e Presidente Prudente, né? É a força política. Né? Força política, força política. Por isso é importante elegermos Alguém da deputados, nossa, tanto estadual quanto federal. Exato. da nossa região. Exatamente, essa é a ideia. Da nossa cidade. Né? Deixa eu perguntar outra coisa. Como que fala aqui? Como que o senhor se define como político? Direita, esquerda, centro? Porque hoje cada um parece que veste rolo, né, uma confusão que eu não entendo. Eu não gosto muito de rótulo, mas assim, para me posicionar perante o que a gente vê aí hoje, eu me considero centro-direita. Porque eu sou muito central no sentido de saber ouvir os dois lados. Ninguém é dono da verdade. Sim. Mas por que a tendência para a direita? Porque eu gosto da economia liberal,
eu acredito que a força de trabalho é o que gera renda, emprego e dignidade para as famílias, né? Eu acho que o assistencialismo do Estado é importante, sim, para pessoas que precisam por período determinado. Porque senão a pessoa fica encostada, né, naquela ajuda e não. Então a gente tem que gerar emprego, renda, dar dignidade para aquele pai e mãe de família para poder ter as suas fontes de renda. Então eu vejo que essa é a função nossa nessa questão, nesse sentido. É afiliado ao PP. O meu partido é o PP, que é o Progressistas, um partido de centro-direita. O nosso presidente hoje nacional, ele é o Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, né? E o nosso presidente estadual é o Guilherme Mussi, que é também um deputado muito atuante na área de saúde. Ele tem muitas emendas, o Guilherme, na nossa região, muitas na área de saúde, né? Então a minha definição, Flávio, qual a sua definição? Centro-direita. Mas eu sou um cara que eu acho que a medicina me fez isso, além da minha personalidade, que eu gosto muito de ouvir as pessoas. Você encontra muitas ideias em pessoas que são de esquerda, é verdade, isso é muito legal. E Dá para absorver coisa legal, coisa boa, com né? certeza. Né? A nossa profissão permite que você entenda que ninguém é dono da verdade. Né? Não existe um remédio único para todos. Você tem que individualizar. E é isso que eu acredito que a política faz. Buscar o remédio certo para cada problema. Porque cada organismo age de uma forma, Exatamente. né? Enfim. Essa é a Deixa eu ideia. perguntar uma coisa pro senhor, pro doutor, enfim. Para você. Né? Eu agora fiquei até coisada. Se eleito, o senhor vai, como se diz, vai trabalhar para algum tipo de específico? Tem a bancada evangélica, tem a bancada da GLBTQIA+, TV, eu sei que eu estou falando errado, o pessoal da bancada da GLBT aí, mas enfim, na minha época era diferente, enfim. Ou vai ser para todos, porque às vezes a pessoa se apropria de um grupo para poder chegar lá, se eleger. E eu percebo que, como o senhor desde o princípio está falando, que é da saúde, que vai trabalhar para todos, vai ter esse tipo de coisa ou não? Como é que funciona isso? Esse meu caminhar na política me mostrou uma coisa. Política é feita em grupo. Sozinho você não faz nada, tá? Isso é fato e é verdade. Então, nesse pensamento, eu quero lá ver quem serão os outros deputados eleitos, Sim. procurar os que são da saúde, obviamente, Sim. que tenham uma visão para esse lado, porque só ser da saúde necessariamente não quer dizer que vai ter uma visão para a mesma forma. Sim. E também, eu sou evangélico, eu acredito que também esse público eu tenho que estar alinhado por questões de princípios de valores, tudo isso. Então, eu acho que assim, agora bancada, eu não gosto muito disso. Porque quando se fala em bancada, é um grupo de pessoas que têm ideais em comum, correto? Sim. Então todo mundo vota igual? Não. Não, cada um tem pensamentos diferentes. Então eu penso assim, só se eu formar uma bancada lá que pensa na mesma linha de pensamento. Entendi. Mas eu não gosto de rotular, não. Assim, eu prefiro ser independente e conduzir E seguir os seus o princípios. meu mandato e não perdendo o meu foco, que é a minha linha de pensamento de família, de princípios. Isso eu não abandono nunca. Eu falo uma coisa que eu gosto de deixar registrado. Sim. Eu entrei na política para mudar a política, não para ela mudar o Flávio. Eu quero manter o meu caráter, porque acabou a eleição, acabou o mandato, eu tenho que vir aqui um dia, convidado por vocês, para olhar olho no olho, não dever nada para os seus ouvintes, quer dizer, a dignidade, isso não vale, não tem nada que pode roubar. Exatamente. Isso é importante, é a minha pedra angular. E minha família, com certeza. Né? Se eleito, qual vai ser a sua primeira ação? Primeira? Dar um beijo na minha esposa, agradecer por tudo que ela está fazendo com a gente. É brincadeira, mas é verdade. Sim. Mas assim, eu preciso ajoelhar e agradecer a Deus. Porque na nossa fé, quem abre e fecha portas é Deus. Então, se Ele abriu essa porta e me der o sucesso, o êxito, é porque isso é um cumprimento dos planos dele. E aí pôr o joelhinho no chão, agradecer e pedir, porque é aí que começa a dificuldade, né? Aí pedir para ele direcionamento, discernimento para conduzir o mandato. Primeira coisa. E agradecer muito, não diria em segundo momento, mas a minha família, porque não é fácil. Porque a família, nesse período, elas ficam numa situação difícil, Sim. porque o senhor tem que ir para muitos lugares, Sim. né? E depois... Tem que abrir mão, né? Mas por isso que eu te falei da esposa, porque assim, se a minha esposa ela não concordasse, se eu tivesse alguma dificuldade, eu não estaria aqui, Sim. assim, né, na campanha. Na Então, isso é fundamental, porque a gente fica
Hoje mais fora de casa do que em casa. A gente passeia em que casa, os filhos, né? Os filhos já são maiores, eles se viram, mas assim, faz parte. Eu gosto disso. Mas se fosse longe dela, não Porque como não médico continuaria. também, como doutor, não dá. né? A vida muda. O senhor não Muda. tem mais a vida sua. A vida agora é. Porque se tem uma emergência, uma urgência, tem que sair, tem que socorrer, né? Sim, sim. Enfim, já não. E a política leva também por esse caminho. Por esse né? caminho, né? Mas assim, é muito prazeroso. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. Eu sempre falo que cada campanha, ao meu ver, ao nosso ver, meu e da minha esposa, da Kelly, é sempre um aprendizado e eu sempre saio vitorioso. Porque o que eu estou conhecendo de pessoas, então assim, isso já me engrandece muito. Cada campanha me engrandece Isso é muito legal, né? Muito. É a primeira coisa que acontece com a gente, né, eu acredito. É. Conhecer as pessoas, né? A gente fica Eu não sei se encantado. não fosse a política, assim, tá? Se não fosse a política, eu não sei se eu estaria aqui. Sim. Até porque hoje é a questão das eleições que você está Mas fazendo. a gente vai fazer entrevista com o médico. Não, então, também. mas assim, você já vê. fez, inclusive. Então, você vê. Então, assim, eu acho que tudo são coisas importantes que acontecem na vida. Enriquece da gente. muito Enriquece. o nosso conhecimento Com pessoal, certeza, né? Com certeza. Uma coisa muito importante. Tem alguma pergunta a fazer, Câmara Boca? Eu estou quase indo pro final já. Eu queria perguntar uma questão, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem, se o doutor for eleito deputado estadual, daqui a 2 anos, o doutor pensa em vir como prefeito ou vai cumprir o... Te respondo imediatamente e prontamente. Não pretendo. Porque eu acredito que esse fortalecimento, representatividade política de Araçatuba, nós não podemos perder. Agora, eu garanto uma coisa, que o nosso grupo político vai fazer de tudo para eleger o próximo prefeito de Araçatuba. Porque a maioria de nós temos esse pensamento que eu tenho. Família, preservação de valores, acreditar que a economia local é importante, né? Atrair empresas para cá. Então, assim, não tem esse pensamento. Mas tenho convicção que dentro do grupo temos grandes pessoas que podem vir a concorrer à prefeitura em 2024. Interessante, né, Câmara Boy? Para quase fechar, eu quero que o doutor deixe um recado para o nosso público, né? Sim. E para fechar nosso bate-papo, nosso Pobrecast Eleições, eu quero que o senhor se defina numa palavra, numa frase, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Foi incrível, né, Câmara Boy? Isso aqui é só para a gente falar das ideias, né? Para ser uma coisa suave, uma coisa agradável, né, Câmara Boy? Às vezes eu me perco, mas enfim, né? Coisa da idade, né? Coisa da idade. Primeiro, assim, agradecer, porque essas oportunidades que levam para quem não nos conhece quem somos. As pessoas têm que conhecer. E que todos que estejam nos ouvindo e que possam levar ao maior número de pessoas do seu convívio, que valorize seu voto. O voto é a forma única de transformação dessa sociedade que vivemos. E ninguém sabe em quem você votou, o voto é secreto. Você não precisa falar aos 4 ventos e, portanto, aquilo é um momento íntimo seu que você pode fazer o que você pensa, o que você gosta, o que você pretende fazer. Isso é importante. E através desse voto que todos nós, se tivermos um olhar para a nossa região e Araçatuba com carinho, com amor e que pensa no melhor para nós, vai votar naquela pessoa que mais pode representar. De que forma? Pesquisando. Vai nas redes sociais, pesquisa quem é o Dr. Flávio, pesquisa o meu histórico, quem fui eu como político, quem sou eu como médico, né? Eu acho que é dessa forma. E a gente estava conversando antes de começar, esse amadurecimento político. Sim. Que todos nós precisamos ter. Para que um dia a gente possa falar assim, olha como valeu a pena votar em fulano. Porque hoje o que eu ouço muito, infelizmente, é assim, eu nem lembro em quem eu votei. Isso aí é Não corriqueiro, pode, né? não pode. Essa joia que se chama voto, que está na nossa mão, a gente tem que saber usar, né? E assim, também para uma palavra final que eu deixo é o seguinte, que a gente tem ouvido, isso no meu consultório, que as pessoas falam, eu vou perder o meu médico. Eu falo o seguinte, você não vai perder o seu cardiologista amigo, você vai ganhar um amigo deputado. Em que você pode contar com ele, que vai ter um escritório político em Araçatuba, onde vocês podem ir lá levar as demandas, as dúvidas, onde eu vou ter uma assessoria em Araçatuba e região atuante, para que a gente faça a política como ela deve ser. É isso que eu acredito que é fazer uma política correta, se colocar próximo da população. Não vou falar em quem eu votei, mas a pessoa que eu votei a última vez para deputado e ele foi eleito, hoje se eu quiser encontrar com ele, eu tenho que marcar um horário lá em São Paulo ou em Brasília. Isso é difícil, não adianta.
Vocês vão me encontrar no supermercado, nos restaurantes de Araçatuba, nos meus momentos de folga, porque é essa a ideia, né? É de circular entre a sociedade, porque é só assim que você pode ouvir as demandas das pessoas. Né? Conhecer os problemas das pessoas. Eu sempre brinco assim, quando eu era vereador, brincava assim, eu sei onde que são os buracos da rua onde eu passo, não é? Na rua que você passa, você que sabe. Se eu viver só no meu mundo, eu não vou saber dos outros problemas. Exatamente. E é o estar entre a população que a gente pode absorver as dificuldades de cada um e poder ouvir, né? Ter a capacidade, já é o dom do médico, ouvir, né? Ter a capacidade de ouvir as pessoas, porque muitas das soluções, às vezes, as próprias pessoas trazem pra gente. Ó, né? Tá vendo, câmera então, boa? Essa é uma visão que eu tenho como político e deixo esse recado para meus pacientes e meus amigos, que eu falo assim, vê se você me entende. Socialmente, o ser médico para mim, o título de DR, ele é muito mais me eleva muito mais, digamos assim, que eu não me preocupo com isso, do que o ser político. Sim. Tá? Então a política para mim não é meio não. Eu não, né? Eu agradeço muito a Deus o dom da medicina não é essa a finalidade. A minha finalidade da política é para a transformação realmente da vida da sociedade. Né? Essa é a minha vontade. Dentro da minha fé é assim que a gente pensa. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui, né, Câmera Boy? Foi um bate-papo incrível, ouvir sua ideia, conhecer um pouco da sua história. A gente fez uma pesquisa, né, para a gente poder tá falando com o doutor, com o senhor, com você. Enfim, quero de novo agradecer a presença da sua esposa que está ali, do outro menininho que eu não sei o nome, que eu sou meio problemática da cabeça. Acho que eu tenho que fazer uma chapa, né? Não sei se é chapa que é o nome. Enfim, quero agradecer, Câmera Boy, fecha em mim, nas joias, Dr. Flávio Salatino. E obrigado, doutor. Acompanhe a proposta, veja, escute, né? Não sei, que às vezes tem, não sei como é que funciona o negócio no YouTube, né, Câmera Boy? Pode ser no podcast também, né? Então Posso só lembrar as redes sociais? Importante, viu? Olha aqui, tá vendo? Eu já tô com coisa, como que chama? Alzheimer. A gente vai colocar no QR Code aqui, que é bom também. Tem QR Code aqui, não tem, Câmera Boy? A gente coloca aqui o QR Code. Mas a rede social é bem simples, Instagram e Facebook é DR, né, de Dr. Flávio Salatino. Então lá você vai ter todo o trabalho nosso, onde estamos. A partir do dia 16, que é quando começa a campanha propriamente com número, tudo isso, vai ter tudo isso, endereço de comitê, para que quem teve o coração tocado aqui, que possa nos acompanhar, nos seguir e fazer esse movimento pró-Araçatuba e região. Então, gente... Então é pré-candidato. Não, ainda podemos... Não, já podemos falar que somos candidatos. Sim. Mas eu não posso falar número. Ah, entendi. O número ainda é proibido, só a partir do dia 16. Ótimo. Então, gente, acompanha aí no QR Code as redes sociais do Dr. Flávio Salatino, tá? Fecha em mim, Dr. Flávio Salatino, Câmera Boy. Até a próxima. Tchau. Tchau.